Voltando, né, gente? A gente parou, se eu não me engano, a última vez, na comunidade Cafofo, certo? Lembrando que é o plano diretor de reassentamento e relocalização do programa de uma pessoa sustentável. Item 3.3.2, Comunidade Cafofo Liberdade. A comunidade Cafofo Liberdade localiza-se às margens da Avenida Ministro José Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, com parte localizada nos bairros dos expedicionários, figura 6. O referido núcleo urbano informal ocupa uma área de 3.330 metros quadrados, com cerca de 27 anos de existência, com 57 edificações, sendo ocupadas por 67 famílias, certo? SEAB, Secretaria Municipal de Habitação, em 2015. Segundo informações de lideranças locais, atualmente a comunidade é ocupada por 50 famílias. Também na comunidade Cafofo Liberdade foi realizado pelo IDOM um estudo sobre as áreas que são de risco, tanto em termos de deslizamento quanto riscos de inundações. Certo? Esse é um mapa de deslizamento, que eles colocam aqui a referência, tá, gente? Foi realizada uma visita técnica em março de 2020, identificados alguns aspectos relevantes que merecem ser mencionados, tais como: acesso ao principal é pavimentado, está em bom estado de conservação e a região no entorno imediato dispõe de comércios que atendem a comunidade. As casas são alvenaria com embolso e reboco. E embolso é aquele negócio chapisco, tá? E reboco com no máximo 2 pavimentos. O beco de acesso ao interior da comunidade em paralelepípedo e a necessidade de melhoria nas calçadas. A necessidade de relocalização de cerca de 10 casas para a abertura de uma rua, bem como a necessidade de se verificar a situação construtiva das casas que se localizam no beco abaixo do grade da via principal. Item 3.3.3, Comunidade Miramar. A comunidade Miramar localiza-se às margens da Avenida Ministro José Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, no bairro do Miramar. Figura 8. O referido núcleo informal ocupa uma área de 31 metros quadrados, com cerca de 42 anos de existência, com 256 edificações, sendo ocupadas por 292 famílias. Dentro da comunidade Miramar, foi realizado pelo IDOM um estudo para identificar a existência de imóveis sujeitos a deslizamento e inundações, conforme figura 9, certo? Em estudo realizado pela equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa, foram identificadas na comunidade Miramar as situações de vulnerabilidade e intervenções necessárias indicadas na figura 10. Vamos lá, figura 10. Os tracejados, certo? Lembrando que o Miramar, tá vendo aqui, ó, esses tracejados aqui, ó, são áreas ocupadas em ruas. Ok, vamos lá. Um dos aspectos de vulnerabilidade física existentes na comunidade de Miramar é a questão das casas construídas em áreas de risco, junto a uma encosta, e que ameaçam desabar. Assim como o risco de deslizamento, a comunidade também sofre com a questão da falta de infraestrutura de saneamento e de inundações, com entorno de esgoto e natura nas casas. Esse aspecto deve ser ressaltado, já que na área existem várias casas edificadas em cima de talvegués. Talvegués. Vamos ver o que é talvegués. Não sei para que fazer um documento sem informar certas coisas bestas. Talvegués. Linha mais baixa de um vale por onde escorre a água da chuva e das nascentes, ou o canal mais fundo de um rio. Linha que representa os limites a partir de determinados centímetros de fluxo da rede de drenagem e a prova da captação de passos hidrográficos. A divisão topográfica relaciona-se com a relevação da expansão por fixar a área da qual provém de flúvio superficial da bacia. Ok? Isso é talveg. O acesso interno, continuando, certo? O acesso interno é realizado através de becos e escadarias, com degraus fora do padrão aceitável de acessibilidade e alguns corrimões de apoio. A maior parte dos becos tem pavimentação em paralelepípedo ou concreto, mas em estado razoável de conservação, as calçadas da via principal também necessitam de conservação. Mas alguns elos não têm, né? Acessibilidade, né, gente? Vocês sabem. Vamos lá. Vamos agora à parte mais importante para mim, que é onde eu moro, ao 3.3.4, Comunidade Padre Ouro da Bandeira.
A comunidade Padre do Bandeira localiza-se entre as avenidas Ministro Zé Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, e as margens do rio Jaguaribe, no bairro da Torre, figura 11. Mapa de localização da comunidade. Ok? Todo mundo aqui já viu, né? O referido núcleo urbano informal ocupa uma área de 38.500 metros quadrados, com cerca de 22 anos de existência. Mentira. Minha mãe mora aqui há mais de 40 anos. Com 336 edificações, sendo ocupadas por 341 famílias. Dentro da comunidade Padre do Bandeira, foi realizado pelo IDOM um estudo para verificar a existência de imóveis sujeitos a deslizamento e inundações, conforme figura 12. Esse mapa aqui, ó. Lembrando que isso é uma referência, certo, gente? De uma possibilidade de enchente daqui a aproximadamente 100 anos. Ok? Mas o Shopping Manaíra eles não vão tirar, com certeza não, né? A gente sabe que não. Em estudo realizado pela equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa, foram identificadas na comunidade Padre do Bandeira as situações de vulnerabilidade indicadas na figura 13. Percebe-se pelo mapa que cerca de 50% da comunidade sofre com efeitos das inundações do rio Jaguaribe. Em visita técnica realizada em março de 2020, pode-se afirmar que os riscos relacionados a inundações ainda existem, e por conta do assoreamento do rio e de casas construídas junto a margens não há edificância, que em latim do rio, a situação piorou, e em dias de chuvas fortes, a água chega a 1 metro de altura dentro das casas. Em termos de infraestrutura, existem redes de drenagem superficial e abastecimento de água, porém, ainda existem valas de esgotos a céu aberto. Em relação à questão das habitações, a maior parte da comunidade tem casas em alvenaria, muitas com embolso e reboco, e a maioria com 1 ou 2 pavimentos. Também identificamos que é uma coleta de lixo feita através de gari comunitário contratados pela Enlor, além de uma família composta por 4 adultos e 8 crianças que sobrevivem da coleta de recicláveis que são armazenados na beira do rio Jaguaribe. Há becos bastante estreitos, com largura de 70 centímetros e que não são pavimentados. A maioria das ruas é em paralelepípedo e existe uma ETA na comunidade que, segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, necessita ser recuperada. Existem 3 ruas que dão acesso à Avenida Beira Rio, onde estão localizadas facilmente os meios de transporte coletivos, bem como alguns comércios locais que atendem a região. Em termos de equipamentos, a comunidade tem em seu interior uma lavanderia comunitária por cerca de 22 lavadeiras, em cujo espaço há a possibilidade de ampliar o uso e incluir outros profissionais na sala de capacitação. Outro espaço que pode ser melhor utilizado é a sede da Associação de Moradores, que já oferece alguns cursos. Item 3.3.5, Comunidade de Santa Clara. A comunidade de Santa Clara localiza-se nas proximidades da BR-230 do bairro do Castelo Branco. Mas pela BR-230 não há acesso a pedestres nem a veículos para o interior da comunidade. Que é uma mentira, né? Sendo necessário caminhar pelo acostamento da rodovia e para atravessar a via. Os moradores correm riscos de atropelamentos com registro de óbitos. O referido núcleo urbano ocupa uma área de 72.870 metros quadrados, com cerca de 49 anos de existência, com 364 edificações sendo ocupadas por 400 famílias. Dentro da comunidade de Santa Clara, foi realizado pelo IDOM um estudo para verificar se existiria imóveis sujeitos a deslizamentos ou inundações. Conforme figura 15, identificado uma área com alto risco de desabamento próxima à BR-230. No diagnóstico realizado pela equipe da Prefeitura de João Pessoa em 2015, foram identificadas na comunidade de Santa Clara situações de vulnerabilidade, as áreas sujeitas a deslizamento junto à BR-230 e as áreas sujeitas a inundações indicadas na figura 16. Percebe-se que a situação de vulnerabilidade se relaciona às casas que se situam de frente para a BR-230, mas sem acesso peatonal ou de veículos no local. Áreas sujeitas a deslizamento, áreas sujeitas a inundações, situação de vulnerabilidade. As maiores vulnerabilidades da comunidade de Santa Clara dizem respeito aos riscos de deslizamento de encosta. Inclusive, algumas casas foram demolidas pela Defesa Civil em 2019. A maioria das residências tem 1 e 2 pavimentos em alvenaria, e alguns têm embolso e reboco. Em várias residências, identificamos um elevado número de moradores, inclusive de coabitação familiar.
De acordo com informações da Associação de Moradores, não há mais inundações depois que a Prefeitura resolveu o problema com obras de drenagem e a construção de uma galeria de águas pluviais. Em parte da comunidade, existe rede de esgotamento sanitário que, em geral, está em bom estado de conservação, excetuando-se na rua São Misael, onde a tubulação de esgoto estoura constantemente, alagando a rua e as casas com esgoto. A maior parte das ruas e becos são em concreto e paralelepípedo. Em termos de resíduos sólidos, identificamos em visita realizada em março de 2020 a presença de um catador de lixo na comunidade. De acordo com informações obtidas pela Enlu, a coleta é realizada 3 vezes por semana. Os moradores já solicitaram uma caçamba de lixo junto ao BR-230 para que não haja depósito irregulares de resíduos nos dias em que não há coleta. A comunidade dispõe de praça e quadra esportiva para lazer, mas não há nenhum projeto em andamento que envolva os moradores em atividades esportivas, quer seja pela Prefeitura, por ONG ou pela Associação de Moradores, que reclama da falta dessas atividades esportivas e culturais. Próximo à comunidade funciona a creche municipal Santa Clara e há uma unidade de saúde da família ao lado deste equipamento. O referido núcleo informal ocupa uma área de... Agora estamos na comunidade São Rafael, 3.3.6. Ok, aqui ó. A comunidade São Rafael localiza-se entre a BR-230 e as margens do rio Jaguaribe, no bairro do Castelo Branco. O referido núcleo urbano informal ocupa uma área de 92.150 metros quadrados, com cerca de 47 anos de existência, com 398 edificações, sendo ocupadas por 420 famílias. Dentro da comunidade São Rafael, foi realizado pelo IDOM um estudo para verificar se existe imóvel sujeito a deslizamentos ou inundações, conforme figura 18. Ok. Agora, pelo que eles estão falando aqui, ó, a Pedro II vai inundar, que aqui é Pedro II. Essa parte aqui que eu estou focando aqui, ó, é a Pedro II, certo? Margem do rio, Pedro II. Tá vendo aqui, ó, subindo. Aí aqui, ó, essa rua aqui é a José Severino Massa Spinelli. E aqui a rua da Vila Vicentina, certo? Vamos lá. Essa rua aqui é a Rua Nobre, que é a rua de trás do Hospital Nossa Senhora das Neves. Mas vamos lá. No diagnóstico realizado pela equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa, foram identificadas na comunidade de São Rafael as situações de vulnerabilidade. Estão indicadas na figura 19, onde é demonstrado que cerca de 50% da comunidade sofre com risco de inundações. Em visita técnica realizada em março de 2020, identificou-se aspectos da comunidade de São Rafael que merecem ser destacados. O acesso principal é feito pela Avenida Pedro II em bom estado de conservação. Um dos becos que dá acesso às margens do rio Jaguaribe chama-se Beco da Paz e é em terra batida. Os demais acessos são através das ruas em paralelepípedo e alguns necessitam de melhorias de pavimentação. Além das ruas, existem becos em direção ao rio Jaguaribe que são em terra batida e necessitam melhorias em implantação de infraestrutura. Em termos habitacionais, a região é formada por casas de 1 ou 2 pavimentos, sendo a maioria em alvenaria e com revestimento de embolso e reboco, mas junto ao rio Jaguaribe ainda existem casas feitas com materiais frágeis de demolição, como madeira, chapas de aço. O local não tem infraestrutura de saneamento e, de acordo com informações da Prefeitura, no documento PDRR 2017, página 30, há necessidade de realocar cerca de 187 casas da comunidade que se encontram em riscos, sendo que a maioria, 147 residências, são riscos relacionados a questões de inundações. Outro aspecto identificado nesta comunidade foi a presença de pocilgas e criadores de animais junto às casas e que trazem problemas de saúde para a população. Ainda em relação aos aspectos urbanísticos, a região possui espaços ociosos que podem ser reformados para uso da população, como área de lazer e praças com equipamentos esportivos. Para a terceira idade, demanda que foi apresentada por moradores que acompanharam a visita técnica realizada em março de 2020 e que está mencionada no diagnóstico socioterritorial. Essa visita técnica que a gente não soube e que foi realizada bem longe da comunidade, né?
Vamos lá, 3.3.7, Comunidade Tito Silva. A comunidade Tito Silva localiza-se entre as margens do rio Jaguaribe e a Avenida Ministro José Américo de Almeida, Avenida Beira Rio, no bairro do Miramar, figura 20, e ocupa uma área de 34.980 metros quadrados, com cerca de 39 anos de existência, com 248 edificações, sendo ocupadas por 300 famílias. E de acordo com dados da Associação de Moradores atualmente, dentro da comunidade Tito Silva foram realizados pela IDOM estudos para verificar se existem imóveis sujeitos a deslizamentos ou inundações. No diagnóstico realizado pela equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa em 2015, foram identificadas na comunidade Tito Silva situações de vulnerabilidade e intervenções, indicadas na figura 22. Ok. Ok, né? Deu para captar, né, gente? Essa área delineada aqui é que possivelmente vai ter remoção. Está delineada de azul. Em visita técnica realizada em março de 2020, pôde-se identificar alguns aspectos importantes para a comunidade. A mesma tem cerca de 70% em área considerada como risco de inundação, que configura, segundo moradores, em dias fortes de chuvas, a altura chega a 1 metro dentro das casas. A comunidade é formada por becos estreitos e alguns sem saída, trazendo transtornos maiores em face do acúmulo da água e a falta de escoamento. Além disso, verificamos a construção de novas casas em direção às margens do rio Jaguaribe. As casas são, em sua maioria, em alvenaria sem embolso e com 1 ou 2 pavimentos. Em termos de coleta de lixo, a comunidade conta com um gari comunitário e a varrição é feita diariamente. Um aspecto que se sobressai é o cuidado que os moradores têm com as esquinas e cantos vazios, onde pode-se observar o plantio de árvores e canteiros. Entendemos que essa prática deva ser valorizada e ampliada na comunidade. Na região são realizadas atividades culturais e esportivas dentro do espaço de associação de moradores, mas não existem praças ou áreas de lazer abertas. 3.3.8 Comunidade Vila Tambalzinho. A comunidade Vila Tambalzinho, localizada na Avenida Ministro José Américo de Almeida, no bairro de Tambalzinho. O referido núcleo urbano informal ocupa uma área de 3.500 metros quadrados com cerca de 32 anos de existência, com 31 edificações sendo ocupadas por 22 famílias, de acordo com os dados dos próprios moradores da localidade. Dentro da comunidade Vila Tambalzinho foi realizado pelo IDOM um estudo para verificar se existiria imóveis sujeitos a deslizamentos ou inundações. No diagnóstico realizado pela equipe da Prefeitura Municipal de João Pessoa, foram identificadas na comunidade Vila Tambalzinho situações de vulnerabilidade e intervenções indicadas na figura 25. Ocupação em via pública. Esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Esse tracejado vermelho. Ok? Não foi identificado nenhum tipo de risco relacionado a questões de inundações ou de deslizamento. Com isso, somente será necessária a realização de intervenção que vise a requalificação urbana do local. A via pública que está demarcada no mapa, acima como sendo ocupada por residências, já se encontra acessível e sem nenhuma construção. Na visita realizada em março de 2020, identificamos que a comunidade é bem pequena e com acesso pavimentado e necessitando somente de atenção quanto às melhorias habitacionais nas casas construídas abaixo do nível da rua. A maioria das casas é em alvenaria com embolso e reboco. Com relação à dominialidade, os terrenos onde estão as moradias em risco pertencem a diferentes instâncias. Brasília de Palha está em situação de território privado, Cafofo privado, Miramar privado, Tito Silva público União, certo? E público, vamos lá de novo, vamos voltar, gente, apertei aqui em algum lugar errado. Tito Silva está localizado numa área aqui, ó, verde, área pública da União e parcialmente em área de preservação. Já Padre Hildo, a principal questão está em área pública municipal.
Vila Tambalzinho está em área privada. Santa Clara, público do Estado, certo? Situação do território público do Estado. São Rafael, público da União e área de preservação. Vamos dar uma pequena pausa e aí vamos para o outro, né? Vamos primeiro terminar essa parte aqui. Fonte Secretaria Municipal de Habitação, Departamento de Regularização Fundiária, 2015. Área de acordo com o escopo do programa de uma pessoa sustentável, haverá regularização fundiária dos imóveis que serão mantidos em cada uma das comunidades. E nessa perspectiva, foi realizado o levantamento de 1.109 famílias que serão beneficiadas pela regularização fundiária de seus imóveis, totalizando mais de 4.000 pessoas. Vamos dar uma pausa, né? Já tem 20 minutos, voltamos.